A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Passando aqui para a gente fazer o nosso devocional, o nosso encontro com Deus, onde nós marcamos um momento para estar meditando e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Rei. Confiando que apesar das lutas, apesar das provas, das tribulações que se levantam em nossas vidas, nós não estamos sós. Nós temos alguém que luta e que pleiteia por cada um de nós, que é o Santo Espírito de Deus que está dentro do nosso coração, lutando nossas guerras, nos motivando, nos dando força, nos consolando e nos aconselhando. Lembrando também que em nosso favor existem anjos que lutam e que guerreiam a favor daqueles que estão com a vida no altar. E às vezes até a gente pode questionar: puxa vida, mas se eu tenho um anjo que luta ao meu favor, se eu tenho o Espírito Santo que me direciona, por que eu passo por tanta luta? Por que eu passo por tanta aflição? Meus amados, não esqueça que a palavra do Senhor, ela diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. As provas fazem parte, a luta, a guerra, as adversidades fazem parte. Agora, nós precisamos perseverar na nossa posição de estar com a vida no altar, posição de estar adorando, posição de estar glorificando a esse Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Seja forte, seja corajoso, porque o Senhor está contigo. Amém? Em nome de Jesus. Lembrando que você, sentindo no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que estejam precisando e que tenham o mesmo objetivo que você. Amém? Em nome de Jesus. Porque, afinal de contas, aqui nós estamos procurando motivação e aprendizado de vida dentro da palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Lembrando que também nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu testemunho, você pode deixar o seu questionamento. Ah, irmã, eu li isso, eu não entendi. Se nos for dado a interpretação, amém, nós traremos aqui em nome de Jesus. Ou simplesmente você pode deixar a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, aqui no Aplicação Pessoal, hoje nós estaremos lendo o segundo livro de Samuel, capítulo 16, em nome de Jesus, que diz assim: E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosede, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isso? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho do teu servo? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosede. E disse Ziba: Eu me inclino, e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. E saindo ia amaldiçoando-o. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. E eis-te agora na tua graça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? E disse-me, passa, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoai a Davi, quem, pois, diria? Por que fizestes assim? Assim disse mais Davi a Abissai,
e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim. Deixai-o, que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei, ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Husai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Husai a Absalão: viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Husai: é esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste tu com teu amigo? E disse Husai a Absalão: não, senão daquele que elegeu o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel. Dele serei e com ele ficarei. E depois disso, e demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante do seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho dentre vós sobre os que devemos fazer. E eis que Aitofel disse a Absalão: entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardar a sua casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizestes aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão às concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. E era o conselheiro de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim como Davi, como para com Absalão. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos aqui lições tremendas a serem extraídas dessa palavra. Mas é algo muito interessante que eu vejo aqui e que, infelizmente, todos nós fazemos, quando aqui, Ziba, ele chega falando algo de Mefibosete que não era verdade. Ali, Davi, ele não, como eu posso dizer, ele não consultou se realmente o que aquele homem estava falando era verdade ou não, mas ele apressou-se em dar a sentença. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós nunca devemos nos apressar em aceitar uma acusação. Se alguém vier com palavras contra a tua vida, vier dizer, alguém está falando algo de você, cuidado. Cuidado, pode ser seta do inimigo para confundir a sua mente, para confundir a sua cabeça, para muitas vezes olhar para pessoas que são do teu lado, que são teus amigos, como teus inimigos. Nós temos que entender que a palavra de Deus ela nos alerta a respeito dos conselhos. Cuidado, aqui nós vemos muito a respeito de conselhos, porque nós vemos o conselho de Simei para Davi, e nós vemos o conselho também de Aitofel para Absalão. E nós vemos aqui a suposição que Ziba dá a Davi a respeito de Mefibosete. E Davi, sem consultar se realmente aquilo que Ziba estava falando era verdade ou se era mentira, já apressou-se em mudar a palavra que ele tinha dado antes a Mefibosete. Então nós temos que entender que o inimigo ele trabalha querendo usar as nossas palavras contra nós mesmos. Então tenha cuidado, não te apresse em falar algo, não te apresse em murmurar, não te apresse em lançar palavras aos ventos, porque uma coisa é uma realidade que nós não podemos esquecer, é que em tudo a nossa palavra ela é provada. Ela nunca cai no chão. Meus irmãos, nós temos que entender de uma vez por todas que a palavra do Senhor, ela nos alerta de que as palavras, ela tem um poder tremendo.
As palavras que você fala com seus filhos, a palavra que você fala com seu esposo, a palavra que você fala com uma esposa, a palavra que você fala com amigos, a palavra que você fala com o seu trabalho. Tudo isso tem um poder indescritível e que nós precisamos ter cuidado quando lançamos palavras. Amém? Em nome de Jesus. Tenha cuidado. Aleluias. Glória a Deus. Outra coisa que eu vejo muito interessante aqui nessa passagem é que Davi, para você ver, meus irmãos, como a gente faz coisas certas e coisas erradas instantaneamente. Porque aqui Davi agiu errado quando ele deu ouvidos a Ziba, sem constatar se aquilo realmente que Ziba estava dizendo era verdade ou se Ziba estava usando de engano contra a vida de Mefibosete. Mas nós vemos aqui que quando ele chega, aleluia, glória a Deus, chegando Davi em Baurim, quando ele chega ali em Baurim, o que acontece? Simei, né, começa a amaldiçoá-lo. Ele era da linhagem de Saul, e ali ele começou a lançar sobre a vida de Davi coisas que não era verdade. Davi nunca levantou a mão contra ninguém da casa de Saul. Davi nunca matou Saul, Davi nunca fez nada contra Saul, e ali aquele homem estava amaldiçoando Davi por algo que Davi não tinha feito. E você vê que aqui, né, eu falei Simei deu conselho, mas na realidade quem deu o conselho foi Abissai. Abissai se levanta e diz, tu quer que eu vá e passe esse homem a espada? Aí Davi diz, não, se acalme, não é desse jeito que a gente resolve. Quando as pessoas levantarem palavras contra a tua vida, não vai de peito aberto. Para com essa coisa eu preciso botar os panos limpos. Calma. Não faça nada de sangue quente. Você vê que a palavra de Davi aqui foi muito sábia. Quando ele disse assim, se Deus está permitindo que ele me amaldiçoe, amém. Quem sabe Deus ele tenha misericórdia da minha vida, justamente porque esse homem está dizendo essas coisas que são erradas, que eu nunca levantei a mão contra a casa de Saul. Você entende? Então não importa o que dizem ao seu respeito, quais são as acusações que se levantam, importa o que você sabe ao teu respeito. Irmão, mas eu preciso me justificar, eu preciso fazer essa pessoa calar a boca, ela está falando coisas injustiças contra a minha vida. Entrega ao Senhor. Faz como Davi. Olha, eu achei lindo quando ele disse assim, porventura o Senhor olhar para mim, para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a maldição que Ele está lançando sobre a minha vida. Entendeu? Você quando se coloca na presença de Deus, quando você deixa Deus agir, quando você permite que o Espírito Santo opere na sua vida, você vê milagres acontecendo. E aqui Davi não levantou a mão contra esse homem e não permitiu que ninguém levantasse, mas deixou ele lançar as palavras dele ao vento. Por quê? Porque Davi sabia quem ele era. Davi sabia a quem ele servia. E ele não se deixava levar por aqueles momentos e muito menos por aquelas palavras daquele homem. Então, se alguém está levantando calúnias contra a tua vida, ignora, entrega ao Senhor. Deixa que Ele faça justiça na tua vida. Que Ele te julgue entre aquele que está levantando injúrias contra você. E você verá que Deus ele te justificará em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então confie, apesar da adversidade, apesar da calúnia, apesar do momento que você esteja vivendo, confie que o Senhor está com você. E confie, entregue a Ele a justiça, porque Ele vai fazer o melhor acontecer. Em nome de Jesus. Outra lição que eu tiro aqui é que você vê que quando Davi ele sai ali de Jerusalém, ele pediu, né, que houvessem conselhos errados para Absalão, para que ele não prosperasse. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E nós vemos aqui que Deus ouve a oração de Davi. E realmente, aquele homem, ele dá conselhos errados, né? Mas que na realidade, o que a gente percebe? A gente percebe que está aqui se cumprindo a profecia de Natã na vida de Davi, quando ele pecou com Batseba. Você vê o quê? Que a profecia de Natã
aleluias, ela dizia assim, aleluias, que outro homem se deitaria com as suas mulheres. Aleluias. Meus irmãos, é uma coisa que eu aprendi nos caminhos do Senhor. Nós temos que ser humilde, sabe? Para colher os frutos dos nossos erros. Nós temos que, sim, orar a Deus para Ele ter misericórdia, para Ele abreviar, né, esse período, esse resultado, essa consequência na realidade do que a gente faz, né? Muitas vezes impensadamente, a gente faz coisas que a gente se arrepende tremendamente, pede perdão a Deus, mas as consequências elas ficam. É por isso que sempre que a gente vai tomar uma posição, é por isso que sempre que a gente vai fazer algo, a gente precisa ser diligente, a gente precisa ter calma, a gente precisa pedir a direção do Senhor para que a gente amanhã ou depois não venha se arrepender. Não adianta se desesperar, não adianta bater em várias portas. A gente precisa confiar no Senhor. Ele declara que nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você acredita, pelo que você sabe que Deus está agindo na tua vida. Em nome de Jesus. Creia, acredite, confie na mão desse Deus Todo-Poderoso em teu favor. Em nome de Jesus. E você verá a graça, a glória de Deus se manifestar no teu viver, em nome de Jesus. Amém? Então vamos acreditar no conselho de Deus, vamos ficar firmes no caminho do Senhor e vamos ter cuidado. Cuidado com aqueles que chegam te aconselhando. Cuidado com aqueles que chegam com boas vontades. Cuidado, em nome de Jesus. E repreenda toda palavra maldita contra a sua vida. Não aceite, mas também não vá atrás. Ignore. Sabe por quê? Porque a palavra que realmente ela como eu posso dizer, vai prosperar na sua vida é a palavra do Senhor. Então, quando Deus te entrega uma promessa, não abra mão dessa promessa, a não ser que Ele te diga, olha, não vou te dar essa promessa. Mas se Ele disse, é tua, é teu, essa promessa é tua, não importa o que as situações digam, não importa o que as lutas e as guerras que se levantam, declara a tua vitória, crê na tua vitória, em nome de Jesus. Davi aqui estava fugindo da guerra, porque ele via que não era desse jeito que se poderia vencer, que se ele se levantasse contra o próprio filho, na realidade, ali não teria vitória alguma, só apenas mais choro, mais sofrimento dentro da própria família dele. Então existe momentos de falar, existe um momento de calar, existe um momento de entregar. Então, seja sábio, seja diligente, cuidado com os conselhos e coloca na balança da palavra tudo que você for fazer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra de alerta. Que nos alerta, Senhor, que os enganadores estão por todas as partes, em todos os lugares. Senhor, tentando, Senhor, fazer com que a gente tome posições erradas. Nos ajuda, Paizinho. Nos ajuda a ficar firme, a ficar forte, perseverante, em nome de Jesus. E que a tua graça, ó Deus, esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Dá-nos a tua bênção, Senhor. Coloca por terra, Senhor, toda estratégia do inferno contra nossas vidas. Nos cela, nos guarda, em nome de Jesus. Te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério. E te pedimos, Pai, a tua bênção sobre nós e nossa casa nesse dia. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida. Ó Deus, nos ajuda a ter sabedoria ao ouvir as palavras. Livra-nos do choro, da angústia, da dor, das perdas, da má notícia. Livra-nos das enfermidades, livra-nos das moléstias, livra-nos dessas viroses. Em nome de Jesus, livra-nos das portas dos hospitais. Nos ajuda, Senhor, a ser vitoriosos em Ti, porque não somos nós que somos glorificados. É o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica firme, fica forte, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. E cuidado com os conselhos. Às vezes vem da parte de Deus, sim, mas às vezes também o inimigo ele aproveita situações para nos colocar longe dos propósitos de Deus na nossa vida. Então, seja firme, seja forte, seja sábio, em nome de Jesus. E não te apressa para fazer absolutamente nada.
mas tenha um tempo. Dê um tempo a você mesmo para ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus. Ah, irmã, e se ele não falar nada? Se ele não falar nada é porque não é para tomar posição nenhuma. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.